Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, nós não podíamos estar mais de acordo na necessidade de que as regiões e o país aproveitem totalmente, no respeito pelos direitos das populações, os recursos endógenos nacionais, até porque eles não são assim tantos. Mas são alguns. O grande problema aqui é muita pressa em Barqueiros, muita pressa em Vila Seca e a pressa zero em Vizela. Isso é que é estranho. Pressa zero, porque aquilo também são recursos naturais. As termas são recursos naturais. E o Governo aí não tem pressa nenhuma relativamente à intervenção. É uma coisa espantosa. São recursos endógenos, não são? E termais, aliás, que também são de natureza diferente, mas são recursos minerais. É espantoso. Eu penso que é fácil perceber. De um lado, em Vizela está de um lado a população interessada em explorar, em não haver suspensão da exploração, e do outro lado está quem nós sabemos. Em Vila Seca e em Barqueiros. É exatamente o contrário. A gente percebe, Sr. Secretário de Estado. Olha, relativamente a Barqueiros, estamos a fazer isto 20 anos depois daquilo que aconteceu e que o deputado Nuno Reis referiu. Aliás, um processo de violenta intervenção da GNR levada a cabo por um governo do PSD dirigida pelo professor Cavaco Silva, que provocou aquela situação, mas que teve um determinado desfecho, que foi um protocolo assinado pela então Secretária de Estado das Finanças, Manuela Ferreira Leite, obrigando a uma determinada abordagem e tratamento daquele problema. O que é absolutamente lamentável. Eu já não há intervenção política que resolva este problema. É que, tendo em conta toda a história desta questão, o Governo não tenha tido a sensibilidade necessária para verificar esta coisa muito simples. Aquele protocolo que foi assinado num processo de pacificação daquela freguesia, tinha sido cumprido. E não foi. Os senhores estavam a falar de informação, ainda estou a aguardar uma resposta sobre a concretização de todo aquele protocolo que foi negociado entre o Estado português, a autarquia de Barqueiros e a concessionária. Relativamente ao processo de Vila Seca, gostaria de dizer que valorizo muito esta avaliação dos projetos de resolução contraditórios do Sr. Secretário de Estado e do grupo parlamentar do Partido Socialista. Mas a contradição, há ali contradições, há ali diferenças de soluções, mas há uma coisa central naqueles projetos todos de resolução. É que seja tido em conta os interesses da população antes de avançar para aquela exploração. Que seja, inclusive, feito um estudo de impacto ambiental. Todos eles colocam esse problema antes de se avançar para a exploração. E isso não está concretizado, Sr. Secretário de Estado. Até, a não ser que o Sr. Secretário de Estado hoje nos dê aqui uma outra informação sobre essa matéria. Mas eu ainda regressaria aí. Relativamente ao problema da negociação, eu estimo ver essa informação hoje da negociação, porque quando do debate, em outubro, dos projetos de resolução, o deputado Francisco Castro informou o plenário de que a negociação estava concretizada. Estava concretizada. O deputado informou que estava concretizada, nem percebia a razão daqueles projetos de resolução. De facto, posteriormente, a Junta de Freguesia dirigiu-se a esta Assembleia e informou-nos a todos que não estava nada. Não estava. E continua a não estar. E o estranho é os senhores continuar a não colocar as coisas com toda a verdade nesta matéria. Tanto quanto eu pude saber dos responsáveis destas freguesias, neste momento, desde outubro, não houve evolução nenhuma na negociação. Nenhuma! Diga-me lá qual foi a evolução que foi. Porque os autarcas daquelas freguesias dizem que não. Dizem que a única questão que existiu foi uma negociação na Câmara Municipal com 11 de 15 proprietários em torno de um problema de um caminho. Porque o conjunto do caderno de encargos não teve mais evolução nenhuma. E por isso perguntava-lhe qual é o ponto da situação relativamente àquele encargo. De facto, houve esse avanço. Mas depois ficou por ali. Depois, Sr. Secretário de Estado, gostaria de lhe colocar uma questão de fundo aqui, que para lá desse problema, desse diálogo e desse acordo, há esta questão da avaliação de impacto ambiental. E nós continuamos sem ter uma resposta,
naturalmente que o senhor vai dizer que esse é um problema do Ministério do Ambiente, não tem nada a ver com o Ministério da Economia, o Ministério do Ambiente diz que é com o Ministério da Economia e nós não temos a informação devida. O Ministério do Ambiente, por carta de 2 de março, dirigida à Comissão do Ambiente, a propósito da petição aqui existente sobre este problema, referia que relativamente ao problema da existência de avaliação de impacto ambiental, aguardava esclarecimentos adicionais por parte da entidade licenciadora, Direção-Geral de Energia e Geologia, que achava que tinha dado uma informação por causa dos caráteres relativamente vagos dos esclarecimentos prestados pela mesma Direção-Geral. Estou a citar um documento da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região Norte. Não obstante, vou terminar, Sr. Presidente. Não obstante a informação inicial ser negativa e sob o pedido de autorização da MIBAL de utilização de áreas RN, se aguardava que o mesmo seja analisado pelos Serviços de Ordenamento do Território da CCDRN. O que é certo, isto começa logo por contradizer aquilo que nos tinha sido dito aqui pela própria DGER em 18 de fevereiro, que estava tudo pronto para avançar. Não estava, pelo menos o Ministério do Ambiente diz que não estava, que faltavam um conjunto de autorizações. E a questão que eu lhe coloco, porque também fiz uma pergunta à senhora Ministra do Ambiente, que pelos bichos segue os maus hábitos do Ministério da Economia, há 3 meses, sobre exatamente esta avaliação de impacto ambiental, e até hoje não tenho resposta. E a pergunta que lhe faço é se há de facto uma informação do Governo, se o Governo, os senhores que vão de facto dar ordem de avanço daquela exploração, têm alguma informação sobre a realização desta avaliação de impacto ambiental. Obrigado.